Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LP Talks. Hoje um episódio diferente, hoje um episódio que me enche de alegria, é um episódio que traz o escritório para um outro nível, para um outro patamar. A gente começa a escrever um novo capítulo no Lacerda e Paulucci Advogados. Eu tenho muito prazer em apresentar a nossa nova sócia, Maria Luísa. Vai agregar muito ao escritório com a formação, com a experiência, e vai reforçar o compromisso que o escritório tem com a excelência e com os resultados para os nossos clientes. Então, melhor do que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Maria Luísa, seja bem-vinda mais uma vez ao LP Talks, dessa vez na condição de sócia do escritório. Você viu? Funcionou o nosso primeiro bate-papo, né? Funcionou, que bom. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz com a nossa parceria. Eu sou uma civilista de formação, então, antes de tudo, acredito que a gente tem muitas coisas para trocar e para agregar um ao outro. E trago aqui na bagagem o terceiro setor. Vamos sacolejar, né, o terceiro setor do Lacerda e Paulucci. Vamos colocar para andar. Eu venho de uma formação, mas também de uma vivência muito sólida dentro do terceiro setor. Não só como advogada, mas é uma área que a gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo, né? Então, a gente que é advogado do terceiro setor precisa saber de prestação de contas, a gente precisa saber de projeto, como escreve projeto, como aprova projeto. Então, tudo isso a gente acaba botando na mochilinha e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer uma parceria muito boa, muito sólida, que vai ser bom para os clientes, que vai ser boa pra gente, e vamos tocar pau aí. Pouca gente sabe, mas assim, você abriu as portas pro escritório dessa parte do terceiro setor lá em 2021, 22 mais ou menos, né? Não lembro exatamente a data ali. E desde já agregando bastante coisa pra gente, bastante conhecimento. É um setor que é muito pouco explorado no mercado jurídico, né? Mas ao mesmo tempo é um setor que tem muito mercado, né? A gente vê aí boa parte da prestação de serviços públicos das mais diversas espécies que são tratados aí por OS, por OSCAs, enfim. Antes da gente entrar nessa parte do terceiro setor especificamente, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua formação, que é muito relevante, que é muito importante também, que é algo que vai agregar muito pro escritório daqui pra frente e que me deixa muito feliz. Então eu queria ouvir um pouco disso de você. Pois é, Rafa, minha formação é muito doida, cara. Inicialmente, acho que é importante falar assim, alguns detalhes para entender como foi que eu fui parar nisso, né? Mas eu sou a filha mais nova de 8 filhos, família lagoana, veio para São Paulo fazer a vida, enfim, uma história não muito diferente de milhares de pessoas que moram nessa grande cidade chamada São Paulo. E aí eu estudei numa escola pública, né, uma escola pública bastante defasada, faltava professor, né, como é o ensino público em São Paulo, infelizmente. E eu não podia sonhar muito alto. Na minha cabeça, eu tinha que escolher uma licenciatura para poder seguir carreira, porque eu não conseguia me ver fazendo uma engenharia, um direito, uma medicina. Para mim era uma coisa inatingível. E por incrível que pareça, eu era muito boa em química. Eu era uma das melhores alunas de química da minha turma. E acabou que eu fui para Alagoas visitar a família e acabei passando no vestibular de Química da Universidade Estadual. E ali eu fiquei, assim, uns 5 anos da minha vida. Fiz todas as matérias obrigatórias, fiz matérias eletivas, fiz matérias de didática, do ensino superior e tal. E não quis formar porque eu descobri o direito, né? Comecei a andar com colegas do direito e eu falei, cara, eu quero fazer direito. Mas não tinha como pagar uma faculdade de direito. Então eu comecei a estudar para ter bolsa ou para passar no federal. Eu já era aluna de uma estadual. Eu falei, por que não, né? Chegar na federal para cursar direito. E nessa brincadeira aí, eu larguei tudo da minha vida. Eu era professora de química, larguei a docência, larguei tudo, vendi a minha moto. E fiquei em casa estudando sem internet. No sítio, na roça, né? Para ser mais exato. E fiquei ali estudando. E com 2 anos estudando, eu consegui estourar numa nota aí do Enem. E voltei para São Paulo, né? Nas minhas longas férias de 7 anos que eu fiquei em Alagoas. Aí eu volto para São Paulo e eu me formei em Direito pela PUC de São Paulo.
com bolsa integral, graças a Deus, porque tinha dinheiro para pagar nem metade da faculdade. Fui muito feliz na minha graduação, muito... assim, acho que a PUC dispensa comentários no que se refere à excelência acadêmica, mas fui muito feliz também com os meus colegas, com a minha turma. Tive experiências muito boas com eles, aprendi muitas coisas, né? Eu furei a bolha dos meus colegas, os meus colegas furaram a minha bolha. E a PUC foi uma experiência incrível, assim, na minha graduação. E eu me formei em 2016, ou seja, tô no 10º ano de formada, poxa, vou ter que fazer uma festa aí. E em 2018 eu entrei no terceiro setor, né? Trabalhei, na época, a segunda ou terceira maior organização social de saúde do Brasil. Uma organização bem grande, assim, com 13, 14 mil funcionários. E aí eu, como trabalhava com saúde, me interessei muito por direito médico hospitalar, fiz uma pós-graduação nisso, atuo até hoje. Tenho alguns casos que são, assim, os meus xodós, né? São casos que eu me entrego de verdade. Então eu atuo não só no contencioso cível, na parte de indenização, na parte de responsabilidade civil, mas eu também faço defesa médica. Então eu trabalho também com o Tribunal de Ética do CRM, né? Faço defesas médicas, processo ético profissional. É uma atuação bem bacana, que é muito nichada também, muito difícil, é muito técnica, né? Então a gente precisa ter muito conhecimento de coisas que são muito paralelas e muito aleatórias ao direito, entender o que é um prontuário, o que são anotações da enfermagem, o que é anotação da fisioterapia, o que é anotação do médico, quais são as atividades privativas de cada um dos profissionais e como que isso se desenrola, enfim. E curti muito a minha pós-graduação de Direito Médico e Hospitalar, mas eu tava ali bem dentro mesmo do terceiro setor. E antes de fazer uma especialização no terceiro setor, eu falei, cara, eu vou pro mestrado, porque eu curto muito a sala de aula, eu curto muito a ideia de dar aula, de trocar experiência. E quando você dá aula, é muito bacana que você se obriga a se manter atualizado. Porque a legislação é isso, né, Rafa? Você dorme de um jeito e acorda e os caras aprovaram um negócio muito doido. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O que essa gente tem na cabeça de aprovar um negócio assim? Então você tem que estar atualizado o tempo todo, porque muda muito rápido. Só fazendo um adendo dessa parte que você falou de aula que, cara, me veio à cabeça aqui, um tempo atrás eu fui convidado para um cliente a dar umas aulas, ele tem umas faculdades lá no interior de São Paulo. E é justamente isso. Eu acho que o pior pesadelo de um professor é um aluno fazer uma pergunta que ele não sabe ou estar mais atualizado que ele, né? E aí, na faculdade, você trabalha ali, você tá ensinando para pessoas que muitas vezes já estão naquele ramo, já estão vendo aquilo, e aí sai uma decisão, o cara, sei lá, estagiário, viu sobre aquele tema naquele dia e você não, porque você tem o seu escritório, você tem outras aulas, enfim. E aí o cara, não, mas que sobre esse assunto determinado? Aí você dá a tua resposta e fala, não. Olha isso aqui, cara, que pesadelo. Então, eu ia me preparando, assim, ao extremo, porque era um pesadelo, assim. Eu acho que todo professor, não dei muitas aulas, tenho vontade de voltar, mas era um medo que eu tinha constante, assim, nessa época, sabe? Então eu acho que você falou isso, eu lembrei, assim, na hora. E nem é por ego, né, Rafa? Não, é porque, assim, a gente tem um compromisso, né? Quando a gente vai pra sala de aula, a gente tem um compromisso de entregar um conteúdo, de passar uma segurança pro aluno, de falar, não, a gente tá trabalhando uma coisa bacana. Então, de repente, se você é pego de calças curtas, então não é assim, ficou feio. Não, é porque você precisa entregar um material bom, você precisa entregar um diálogo que seja atual, que você esteja atualizado, porque, afinal de contas, serão os nossos colegas do futuro, né? Então, você pode muito bem... Eu tenho colegas hoje que já estão em procuradoria, que estão em promotoria, outros em magistratura, muitos outros colegas na advocacia. A advocacia é minha paixão, né? Advogar é um dom
estudou, né? Então a gente se encontra na vida, nos corredores, nos tribunais. Então é esse aluno que vai ser o seu colega futuro. Então a gente precisa manter uma qualidade de formação que é pro bem do nosso próprio trabalho. Porque não existe nada mais desesperador do que você chegar numa situação processual assim, e às vezes o juiz não saber o que é uma organização privada sem fins lucrativos, mas se ganha dinheiro, como que não tem finalidade lucrativa, mas pra onde vai? Então é muito difícil. Então pra gente é muito interessante que todo mundo tenha de fato um conhecimento aberto. Então, por eu ser apaixonada por essa docência, eu acabei fazendo mestrado na PUC de São Paulo, fiz um mestrado em Direito Civil Comparado, uma oportunidade, assim, que depois de Deus, que acreditou em mim, minha orientadora, um beijo pra minha orientadora maravilhosa, e eu tive umas aulas ali com Rosa Neri, tive aulas com Maria Helena Diniz, fiz 2 créditos com a Maria Helena Diniz, então, assim, são nomes que são muito importantes para a história no direito. De fato, eles cumprem o que prometem, né? Então, foi um mestrado muito bacana. Foi um mestrado que me ensinou muitas coisas. E quando eu saí do mestrado em fevereiro, né? Fiz a defesa, né, do título ali em fevereiro. E em março eu estava matriculada na especialização de Gestão e Projetos Sociais de Organizações do Terceiro Setor. Porque eu não consegui parar. E finalmente entrei ali na formação de terceiro setor, então eu estou na minha 2ª especialização. Continuo trabalhando, né, com o terceiro setor, auxilio aí algumas instituições. A maioria delas trabalham com recursos públicos, né, contrato de gestão, termo de colaboração. Mas nós temos também aquele terceiro setor que também é bem raiz, né, aquele que trabalha muito nas comunidades, que é realmente o que faz a diferença. E aqui falando uma pessoa que viveu muito tempo dentro das comunidades, eu particularmente, de uma forma muito pessoal, já fui muito, muito ajudada por instituições pequenas de terceiro setor que atendia criança num esporte. Então, assim, eu particularmente morei numa região de muita vulnerabilidade social. Então, o prazer que a gente tinha enquanto criança de praticar um esporte, de ter um uniforme, era uma instituição do terceiro setor que proporcionava aquilo pra gente, né? Eu lembro que no bairro vizinho tinha à noite, essas noites frias e tal, tinha uma instituição que distribuía sopão pra galera. Então, são vivências que elas são muito de perto. Né? Então o terceiro setor é tudo isso. Ele é contratos milionários com o poder público, eles são contratos pequenos e eles são muitas vezes instituições que vivem de doação de empresários, doação de pessoas físicas que acreditam numa transformação social e esse é o grande peso de trabalhar no terceiro setor. Tudo que a gente faz, existe um propósito, tudo que a gente faz, existe um compromisso social muito forte de transformar tudo ao nosso redor, seja por meio da saúde, por meio da educação, da cultura, do esporte, enfim. É uma área que é muito bacana e eu sei que você já conhece bastante a área, porque como você disse, a gente começou a trabalhar ali em 2020, né, 2021, e foi aí que a gente foi afinando a nossa relação, afinando o nosso objetivo profissional, então eu tenho certeza que você já tá bem familiarizado com isso. Não, já, com certeza. É lógico, né, não chego nem perto do que você conhece, do que você sabe disso, já viveu, enfim. Você falou um pouco, né, enquanto você falava da tua formação, você falou um pouco da sua experiência profissional nessa parte de contencioso, né? Então você trouxe ali parte de indenização, parte de outras discussões judiciais, mas nesse tempo que eu te conheço, que eu acompanho o teu trabalho, eu vejo que você tem um trabalho muito importante também numa esfera extrajudicial, né? Muito mais de formação ali, parte mais documental. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso também. A gente vai vivendo e vai acumulando, né, as coisas. Como eu disse, eu acredito que a advocacia ela é muito dinâmica, né? Então, por ela ser dinâmica, a gente tem que ir agregando bastante coisa ao nosso trabalho, né? O nosso ramo, a nossa forma de trabalhar. Então, uma das
eu diria que é uma das principais funções que eu faço hoje, é auxiliar as instituições na parte documental. Então, eu já comecei uma instituição do zero, as pessoas, olha, nós somos aqui um grupo de pessoas, tal, queremos fazer uma instituição que tenha esse objetivo, que tenha essa finalidade, a gente quer fazer projetos assim, projeto assado. Então você pega essas informações, né, primeira coisa, transforma tudo isso num estatuto social, o que a instituição pretende, como ela pretende ser financiada, quem são os profissionais que compõem essa instituição, e vamos fazendo do zero. A gente consegue fazer a instituição do zero, desde a parte de constituição, né, Assembleia de Constituição, Conselho de Administração, dependendo se a instituição quiser, se for necessário, Conselho Fiscal, dependendo do que ela pretende ser, o que ela pretende atuar, se é como organização social, se é como CIP, se a instituição pretende ter SEBAS. Então, tudo isso define o norte de para onde que a gente tem que ir. Então, auxiliamos as assembleias, né, fazendo relato de atas, né, descrevendo ali tudo, enviando para cartórios. É muito interessante que são áreas, Rafa, que fogem muito do nosso controle, né? Então, por exemplo, cartório, para muitos advogados, é uma espinha atravessada na garganta, porque a gente manda o documento e o cartório tá faltando a assinatura de não sei o que lá, porque não rubricou a página 2, aí volta tudo. Não, agora tá faltando não sei o que. Então, inclusive por isso, é muito engraçado, porque por isso, eu também sou membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, e por isso, por conta dessas coisas, a OAB de São Paulo fez uma parceria com o CDT, e semana passada nós tivemos uma oficina com a OAB de São Paulo, né, Comissão de Direito do Terceiro Setor, e o CDT, porque é realmente um campo muito espinhoso. Então a gente passa também por esse vale da sombra da morte aí, que se chama cartório, para poder registrar os atos, né, para poder deixar a instituição regular, né, presidente que renunciou, presidente que foi eleito, conselheiro que não quer mais, conselheiro novo. Então a gente faz toda essa parte, a que a gente chama uma parte organizacional, né, uma parte de estrutura orgânica da instituição, e trabalhamos também com as certificações, SEBAS, OS, OCIP, né, títulos, enfim. Eu sou de uma época, eu comecei a trabalhar com direito numa época em que os cartórios, principalmente na parte de registro de empresas, ainda era muito mais atuante. Hoje são pouquíssimos casos, né? Mas ainda naquela época eu lembro que a nossa briga era essa. Então vinha lá uma exigência não assinou a página 2. Você fala, bom, agora tá resolvido. Aí você devolvia pro cara, não, agora falta... Cara... Por que você não me fala tudo de uma vez? Né? Nossa, a gente tinha muita briga com o cartório, porque... Assim, e aí você tinha que explicar pro cliente porque tá demorando, porque não tá, e vinha uma exigência atrás da outra de problemas que já estavam lá, né, na primeira vez que você entregou a documentação, e o cara, não, ó, já achei um problema aqui, deixa eu devolver pra ele, aí ele resolve lá, e aí eu acho o próximo, né. Mas bom, é só um desabafo tardio de quem trabalhou bastante com cartório já no passado. Já passando então dessa parte de experiência profissional e de formação, a gente fala bastante aqui do terceiro setor ainda como algo muito pouco conhecido para a maioria da população, né? Maioria da população essa que geralmente é muito atendida pelo terceiro setor, né? Você fala muito de terceiro setor, o pessoal fala de ONG, de alguma coisa assim, um pouco mais distante, né? Pode que... E não é, né? Um negócio que tá aí no nosso dia a dia. Então, você vai no hospital público, provavelmente ser atendido, você pode fazer algum programa educacional e, às vezes, boa parte das vezes você é atendido, a parte de esporte, enfim, né? Não é só aquela ONG que vai distribuir cobertor ou que vai distribuir sopa, né? E isso é muito pouco visto, mas tem mudado, né? O que eu tenho percebido é que cada vez mais as pessoas têm tido ciência do que é o terceiro setor, da importância dele, terceiro setor, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e quando
ele passa a ser mais conhecido, ele passa a ser mais estudado. E quando ele passa a ser mais estudado, mais soluções são encontradas e mais saídas, né? Porque você tem mais gente interessada naquele assunto, né? Diante disso, o que você vê pro futuro do terceiro setor? Assim, a gente tem alguns cursos, você mesmo falou que está fazendo uma especialização agora, mas ainda não é algo tão difundido, ainda não é algo tão procurado, né? Não é em todo lugar que você acha cursos sobre o terceiro setor, por exemplo. Faculdade é muito pouco falado, terceiro setor, né? E aí você falou que você faz parte também de comissões da OAB sobre o tema. O que vocês têm visto na OAB, por exemplo, sobre isso? Quais são as tendências? O que deve acontecer com essa parte jurídica de terceiro setor daqui pra frente? Eita, que paulada, hein? Pergunta de R$1 milhão. Mas veja, como eu disse, eu comecei a trabalhar com o terceiro setor em 2018 e eu só fui descobrir que eu trabalhava no terceiro setor em 2023. Muito bom. Então o que acontece é que muitas vezes nós estamos fazendo terceiro setor, estamos executando o terceiro setor. A gente é o terceiro setor na prática, a gente não sabe que é terceiro setor. E aí você falou uma parada aí de ONG, que é muito importante a gente destrinchar, né, isso, né? Porque nós ainda sofremos um pouco de preconceito, assim, quando falamos ONG, né? Muito, assim, no Brasil a gente tem, assim, eu posso arriscar dizer que a gente às vezes tem até uma campanha midiática contra a ONG, né? Por quê? Por interesses de pessoas X, por interesses econômicos, né? Então, vamos falar de uma ONG ambientalista, por exemplo. Os caras não gostam da ONG ambientalista porque quem patrocina aquilo tá querendo derrubar a árvore mesmo. Então, isso, né, esse jogo de interesse, esse jogo de poder econômico, muitas vezes ele acaba maculando ali o trabalho das ONGs e etc. E aqui eu não tô pra dizer que toda ONG é séria, que toda ONG é isso, não, acho que tudo que é absoluto não dá pra levar muito a sério, né? O nunca, o sempre, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas veja, o que eu quero dizer é que pra uma instituição que não é uma empresa, que não tem finalidade lucrativa, que não é o governo, que não é o segundo setor, né, o setor econômico e tal, ela não quer ser definida pelo que ela não é. Então, quem é você? Eu sou uma organização não governamental. Tá, isso é o que você não é, mas e o que você é? Então, pra gente falar o que a gente é, eu acho que a primeira coisa é fazer essa mudança de paradigma, parar de ver o terceiro setor como algo que ele não é, pra vê-lo como algo que ele é. Então, o que nós temos hoje são marcos, né, legais no Brasil, especialmente o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é o MIROSC, a Lei 13.019 de 2014, que ela veio definir quem é essa organização da sociedade civil. Olha, a organização da sociedade civil é uma instituição privada que não tem finalidades lucrativas, que ela investe o seu excedente, as suas rendas, seu patrimônio, exclusivamente nos seus objetivos sociais. Que tem uma diretoria, que tem ali a parte organizacional da instituição. Então, ela vai definindo bastante coisa. Então, a lei já trouxe essa definição, que a gente não precisa mais ficar dizendo o que não é, a gente já pode dizer o que a gente é. E a organização da sociedade civil, ela basta que cumpra ali os requisitos da lei, que tá ali no artigo 2º, artigo 3º, e pronto, ela existe, ela tá lá, ela tem uma definição legal, ela tem uma definição que a gente pode trabalhar em cima disso. Posteriormente a isso, se a instituição quer um título, se ela almeja um título para ser uma OS, para ser uma OCIP, então ela vai buscar isso posteriormente, de forma que ela atenda outros requisitos legais. Que no caso de OS, geralmente são leis locais, leis do município, leis do estado, ou até, se for o caso, com a União, né, pela 9637 de 98. Tem a lei também de OCIP e tal, então isso daí são partes mais específicas da titulação que a instituição quer ter, mas o MIROSC, ele é realmente um marco regulatório, ele é realmente o ponto de partida do que é o terceiro setor, do que é uma instituição do terceiro setor. Então, a gente não quer ser definido pelo que não somos, né? Você não vai se apresentar assim, olá, eu não sou o Pedro. Eu não sou engenheiro. Eu não sou engenheiro. Tá, então fala que você é o Rafael, advogado. Então, essa é a importância do MIROSC, né? E é por meio do MIROSC que
Nós temos aí as parcerias como que é regulamentado, que são regulamentadas as parcerias de termo de colaboração, termo de fomento e termo de cooperação. Ao passo que, para as OS, nós temos ali como instrumento jurídico o contrato de gestão. Então, tem essas diferenças que são técnicas, que é muito importante, né, pra gente saber, mas como que você aprendeu isso? Particularmente, eu aprendi no tapa. Porque, como eu disse, eu fazia terceiro setor sem saber que era terceiro setor. Então, fui aprendendo, a gente começa a ler acórdão, a gente começa a ler a própria lei, doutrina, que, aliás, não é muito vasta. Então, assim, você quer estudar terceiro setor, não é a mesma coisa que você estudar processo civil, que vai ter um caminhão de gente falando sobre aquilo. Então, o terceiro setor realmente... Então, precisa que você levante-se da cadeira e fale assim, eu quero fazer esse terceiro setor acontecer. Então, eu quero escrever sobre isso. E todos os trabalhos que são feitos sobre isso, eles são bastante valorizados, porque é realmente gente que dedica tempo e pesquisa para fazer isso, né? Quando você fala processo civil, que você tem bastante doutrina, tem bastante jurisprudência, é legal que você pode procurar aquilo que você quer encontrar, né? Porque você acha pessoas falando coisas diferentes, Exato. Um contra o outro e tal, então você consegue minimamente fundamentar dentro daquilo que você precisa naquele momento fundamentar. E aí, um ponto que eu queria chegar com você é justamente esse, porque eu comecei a trabalhar com o terceiro setor e trabalho até hoje com contencioso, né? E aí você falou que você aprendeu muita definição no tapa. Justamente porque a gente não tem muita doutrina, a gente não... É um assunto que praticamente não tem na faculdade, né? São poucos os cursos de extensão no terceiro setor, e o que eu vejo trabalhando com contencioso nessa área é que muitas vezes nem o próprio juiz sabe bem o que ele está fazendo, né? Então, muitos dos nossos processos, a gente precisa pegar o juiz pela mão e falar assim, excelência, isso aqui não é uma empresa privada, não é segundo setor. Você não pode considerar a personalidade jurídica, por exemplo, como se fosse uma empresa privada. Você não pode esperar que tenha dinheiro lá, como se fosse uma empresa privada. Exatamente, né? Você não pode simplesmente utilizar um cisbajude aqui, porque se você utiliza o cisbajude aqui, você tá tirando dinheiro de um outro hospital lá, o cara tá ficando sem respirador lá na UTI. Como é que você enxerga isso? Não temos mesmo, né? Assim, um judiciário especializado que sabe o que está fazendo ao apreciar uma causa de terceiro setor. Não temos. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, Rafa, a gente discutir sobre isso, porque vai despertando o interesse das pessoas, e a construção, ela é dessa forma mesmo. A construção, ela parte do debate, ela parte da curiosidade, ela parte da vivência. Você vê, por exemplo, em São Paulo, na capital, nós temos varas especializadas em falência e recuperação judicial, que é um nicho dentro do direito empresarial. Então, veja, direito civil, direito empresarial e direito de recuperação judicial e falência. Então, é algo extremamente específico. Em outras comarcas, né, o juiz que... eu acho até uma sacanagem isso, né? Mas o juiz que julga o habeas corpus é o mesmo que julga a pensão alimentícia e que julga a falência. É isso aí. É uma loucura. Então, assim, tem juiz que é raçudo também, e há um tempo atrás até o trabalhista, até, né? O trabalhista. Mas até o trabalhista ele fazia. Então, vamos ver também que tem muitos magistrados que tem que viver equilibrando pratos, né? Então é necessário que a gente trabalhe essa especificidade dos assuntos, mas a verdade é que nós não temos hoje. Nós temos sim muitas comissões de direito do terceiro setor nas secções, nas seccionais da UAB. Então a gente tem, se não me falha a memória, em São José dos Campos, tem aqui em São Paulo, tem no Nordeste também, Ceará. Tô falando dos que eu conheço, né? Pelo contato, enfim. A verdade é a seguinte, Rafa, quem milita nisso é a advocacia. Quem faz isso é a advocacia. Quem traz o debate para o judiciário somos nós. E nisso nós temos que compreender o nosso papel enquanto colegas, enquanto profissionais do direito, enquanto profissionais da advocacia, de dizer, não, nós temos um órgão de classe que ele
ele trabalha essa perspectiva no intuito de espalhar. Então, por exemplo, a nossa Comissão de Direito do Terceiro Setor aqui em São Paulo, ela trabalha com cartórios, ela esclarecendo, né, trazendo formação para a advocacia. E aqui eu preciso trazer a brasa para minha sardinha, que é o núcleo temático de universidades, que você trouxe esse tema. Nossa, a gente não vê isso na universidade. Male, você vê OS, OCIP, dentro de direito administrativo, uma pincelada que a professora fala bem rapidinho, para você justamente não perguntar. Não pergunte muita coisa, porque é um terreno que ainda não é muito bem trabalhado dentro da graduação. E sabendo disso, a nossa Comissão de Direito do Terceiro Setor aqui em São Paulo falou assim, olha, vamos trabalhar com as universidades? E hoje eu participo desse núcleo de universidades que nós levamos para as universidades de São Paulo, para as faculdades de Direito de São Paulo, que é o terceiro setor. Então a gente trabalha e fala, olha, aqui, gente, vocês têm que entender que você vai ter um pouco de trabalhista, você vai ter um pouco de civil, você vai ter um pouco de administrativo, e é um campo muito, muito grande, é um campo muito fértil, né? E aí, voltando para aquela tua pergunta lá, que eu vou falando as coisas e vou só falando, gente. Se deixar, eu falo aqui, ó, vai pagar cara aqui na hora do podcast, porque eu vou só falando. Mas ele falou assim, qual que é a perspectiva, né? Como que vocês trabalham isso ali dentro da comissão? A gente tem, por exemplo, tem uma carreira de advocacy, que é que dá para ser tratada de forma separada ali. Então, o nicho do nicho, né? Uma área bem restrita. Nós temos pessoas no terceiro setor que trabalham só com captação de recursos. Existe aí uma luta da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos para o reconhecimento da profissão, como que está sendo, né? Como que se regulamenta isso, como percentual de captação, se é por percentual, se é por contrato, de quem que eu recebo esse percentual. Existe toda essa discussão, mas a captação de recursos no terceiro setor é uma linha também a ser estudada separadamente, né? Nós contamos, Rafael, com um time especializado no terceiro setor. Então você fala assim, Malu, se nós precisarmos assessorar alguém que está fazendo captação de recursos, que precisa fazer captação de recursos, é Lei Rouanet, é Pronac, é Proac, a gente consegue, porque a gente tem na nossa equipe pessoas que se dedicam exclusivamente ao estudo da captação de recursos. Então veja que nós começamos nosso bate-papo falando sobre a especificidade do terceiro setor e nós já estamos dizendo assim, olha, aqui dentro ainda tem coisas mais específicas. Sim, fato. Então nós temos a captação, nós temos a advocacy, nós temos um compliance que é um pouco diferente do que acontece nas instituições privadas, porque é diferente, você pode ter recurso de doação, você pode ter recurso público, você pode ter empresa parceira, que é doador assíduo. Então, o nosso compliance, ele não se submete apenas à legislação tradicional, ali, a lei anticorrupção e tal, mas a gente tem que ficar de olho em probidade administrativa, a gente tem que ficar de olho no MIROSC, a gente tem que ficar de olho nas leis que são referentes às OS, né, como trabalhar, recursos, etc. Então assim, é uma gama de coisa que precisa ser tratada com muito carinho e não dá pra botar no bolo genérico e fazer de qualquer... Deixa que passa, né? Deixa que não dá. O próprio trabalhista, como você disse, né? A nossa primeira relação, nosso primeiro contato foi com o trabalhista ali dentro do terceiro setor, que é totalmente diferente, né? Não, porque esse grupo econômico... Não tem grupo econômico. Esquece. Aqui. E até hoje a gente tem essa briga. Até hoje a gente sofre com isso. Não tem. Então, se vai pra uma câmara, o resultado é um, se vai pra outra câmara, o resultado é outro, aí a gente tem que ir pro STF, aí até que teve que ir pro STF, pro relator falar assim, gente, não pode tirar dinheiro de um contrato pra cobrir rombo de outro contrato. E o pior que isso é a gente argumentar aquilo e a gente ainda perder na primeira instância, aí tem que ir pra segunda, depois tem que fazer reclamação constitucional. Anos de discussão, né? Mas é óbvio. Você falou num ponto muito importante, porque assim, a gente começa a entrar num âmbito de, como eu posso dizer, marginalização dessas organizações, né? Acho que essa é a verdade. Quando
tivemos uma série de escândalos um tempo atrás, várias discussões, diversos problemas envolvendo organizações sociais, que trazem essa pecha, né? Então hoje você olha assim, muita gente fala em organização social, o pessoal já torce o nariz, né? Tem alguém desviando dinheiro de algum lugar em algum momento. A gente sofre isso no judiciário, muito, né? Isso é assim, dependendo do estado que cai, organização social tem alguma fraude, né? Você já presume que há alguma coisa de errado ali naquele contrato, algum desvio de dinheiro, né? Então, o olhar do judiciário para esses contratos e para as relações que envolvem organizações sociais já é diferenciado, né? Você entende que essa popularização, acho que eu posso dizer assim, desse assunto, que entrando nas universidades, chegando com mais clareza de informação ao judiciário, você acha que a gente consegue em algum momento mudar essa imagem? Tirar essa imagem negativa que esse tipo de organização tem? Eu acho que o termo não é só popularizar, né? Mas é principalmente esclarecer. Esclarecer tecnicamente, esclarecer legalmente, né? E esclarecer muitas vezes na prática, né? O que essa instituição faz na prática? Como você disse, muitas vezes o cara vai no postinho de saúde, é super bem atendido, fala, é bom, esse médico aqui não falta, eu gosto dele, mas ele não sabe que é um médico contratado sob um regime jurídico, né? Ali feito no terceiro setor. Então, é popularizar e aclarar as coisas, né? Esclarecer, trazer à luz e dizer, olha, isso é isso, isso é isso. Mas veja, é importante também aqui, eu não quero problematizar nada, gente. Não vou problematizar nada, mas assim, não vou citar nomes, né? Porque, enfim, mas veja bem, um estado brasileiro, nos últimos 4 anos, teve 6 governadores afastados. Esse mesmo estado brasileiro, ele teve quase todos os seus conselheiros do Tribunal de Contas presos, né? Investigados. Não sei se todos presos, até corrijo, mas minimamente quase todos investigados. Acho que escapou um. Aí eu te pergunto, sabe de quem é a culpa nesse estado por dar errado a saúde, a educação? É das OS. Isso é muita sacanagem, cara. Você olhar pra um lugar desse e falar assim, tudo ali tá... Inclusive não tem governador ainda, né? Até onde me consta, não. 29 aqui de 29 de abril e tá lá na vacância ainda e vendo como é que bota, como é que se é eleição direta, se não é, aí um quer... o STF tem que dizer quem é. O STF tem que dizer quem é, porque alega-se que houve uma manobra ali na Assembleia, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, por que a gente fica alimentando esse tipo de preconceito? Por que a gente fica alimentando esse tipo de narrativa enganosa de dizer que o problema de determinados serviços de interesse público é das OS e torce o nariz para as OS, quando, a bem da verdade, o nosso problema é muito mais estrutural, e ele começa no seio político brasileiro. Lembrando que a OS nada mais é do que pessoas. Né? Uma organização, muitas vezes, uma organização da sociedade civil, assim, feita por pessoas. Porque aí nós podemos fazer aí um episódio, uma distinção entre associações, fundações e organizações religiosas, porque nós podemos ter, né, essas 3 naturezas jurídicas diferentes ali e tal, mas a maioria das OS no Brasil são associações, né, feitas por pessoas que detêm um conhecimento técnico sobre aquilo. Então, vai falar em educação, é um professor, é um mestre, é um doutor, é gente que pesquisa, é gente que faz acontecer. Você vai falar na saúde, é um time formado de médico, de enfermeiros, né, de fisioterapeutas, administradores de hospitais, saúde. Então, gente que é técnica, que trabalha com aquilo, e somos pessoas como nós aqui. Como nós mesmos,
Somos. E, cara, a gente é quem faz essa transformação, a gente é quem bota a mão na massa, é como eu disse, na advocacia é isso também, né? Uma tese nova, uma coisa... Isso muitas vezes surge, na maioria das vezes surge da insistência da advocacia, né? Uhum. A gente fala, não, vamos lutar esse negócio até o fim, porque se isso é assim, assado, junta a doutrina com o conhecimento técnico, com a prática, com os costumes, os maus costumes e etc. E a gente consegue trilhar um caminho. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma militância na advocacia, uma militância no terceiro setor, é a nossa militância como pessoa. A causa que a gente acredita, né? Então, muita gente tá em casa e fala assim, eu sou doador do Médicos Sem Fronteiras. Eu acho tão bonito aquela propaganda que aparece das criancinhas que com 30 centavos de dólar por dia você pode alimentar uma criança. Cara, é terceiro setor. É uma área que carrega uma riqueza social, uma riqueza de... Eu não falo riqueza, não falo de dinheiro, eu falo... É aquele meme, né? Fulano é muito rico, e eu nem tô falando de dinheiro. Então eu tô falando de uma riqueza cultural, de uma riqueza social, uma riqueza para a sociedade que é trabalhar o terceiro setor. Por vários motivos. Muita gente fala, é porque a mão do Estado não chega em todo lugar. Algumas pessoas vão falar assim, não, que Estado? A associação privada de pessoas que têm uma finalidade institucional, que visa uma finalidade de um objeto social, é um direito constitucional que nós ganhamos na redemocratização política, que não podia estar reunido aqui, eu e você, aqui na época de ditadura militar, que todo mundo ia levar uma paulada na cabeça. Então, a liberdade de associações das pessoas para fins lícitos, ela é um direito constitucional que está ali no artigo 5º. Então, a gente precisa valorizar isso e precisa se organizar na sociedade, porque se a gente não se organiza, a gente vive no automático, e viver no automático é acordar às 6, tomar banho, tomar café, sair, ir pra trabalhar, gastar 2 horas no ônibus, aí almoça, trabalha, volta, gasta mais 2 horas pra chegar em casa, dar um beijo no filho, na mulher, vai dormir, no outro dia acorda às 6 horas. Então, assim, é muito difícil sair do automático pela situação de vida do brasileiro mesmo. Mas, assim, a forma da gente se organizar, ela pode ser numa associação, como eu disse agora, mas ela pode ser também numa organização religiosa. É o cara que é da pastoral da criança. Faz parte da pastoral da criança, que visita as pessoas e tal. Então, nós temos muitas instituições do terceiro setor que são organizações religiosas. Então, nós temos, por exemplo, vamos falar no católico, eu como católica conheço um pouco mais aqui esse terreno, né? Então, nós temos as Cáritas, nós temos os trabalhos feitos pelas dioceses, né? A Aparecida mesmo, temos ali o A12, né? O portal A12, que ele informa o que é feito com a colaboração dos fiéis em Aparecida. Então, tem creche, que atende criança para as mães poderem trabalhar e deixar a criança na creche, atende lar de idosos. E tudo isso é mobilização social, seja a mobilização social do católico, seja a mobilização social da Igreja Universal, que faz um trabalho social ímpar nos presídios brasileiros. Os caras estão em todos os presídios. E não é só auxílio espiritual, é o cara que dá um chinelo, é o cara que dá é o pastor que leva uma toalha, que leva um cobertor. Porque o cara entrou lá no presídio e tal, e eu falo com muito advogado. O advogado criminalista, ele sabe que acontece isso, né? Então o cliente dele tá lá, tá preso, num frio de 5 graus. Não, o cobertor só vem depois de 3 dias que ele tá aqui, porque tá na inclusão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o pastor chega lá e dá um cobertor pro cara. Nós estamos falando de centros, né, de religião de matriz africana, que faz marmitex para a população em situação de vulnerabilidade social, que passa madrugada. Eu tenho uma amiga umbandista, que o centro que ela frequenta, uma vez eu chamei ela pra dizer, amiga, vamos no rolê aqui, no pub, não sei o quê. Não dá, amiga, vou passar a noite toda distribuindo marmita. Fiquei com vontade eu fiquei aquele sentimento dual, né, de logo hoje você vai distribuir marmita, mas a gente sabe que é assim, ainda bem que tem alguém, né? Eu carinhosamente chamo ela de, né, minha mãe de santo favorita. Fala, amiga, graças a Deus que você tá distribuindo uma marmita para quem não tem o que comer essa noite. Isso é se organizar.
Então, não é necessariamente fazer parte de uma OS, fazer parte de uma OCIP, mas assim, juntar a galera para fazer uma coisa bacana. E é muito importante que nós, que advogamos e que militamos no terceiro setor, nós temos que ser o suporte jurídico, principalmente dessas instituições que não tem com quem contar. Que você pega um monte de católico bem intencionado, um monte de protestante bem intencionado, né? O pai de santo lá que quer reunir os filhos do terreiro para fazer uma obra social. Falei, vocês existem? Tem CNPJ? Não, a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe como é que faz um estatuto. A gente não sabe como é que registra uma organização religiosa. Então a gente tem esse papel também de difundir, de falar assim, cara, faz, se organiza, vale a pena. Por quê? Porque quando você existe no meio jurídico, você vai atrás de um recurso que pode ser público, você vai atrás de um recurso privado. Então nós temos também no Brasil várias empresas que têm o compromisso social, e aí nós entramos em outra seara de dentro do terceiro setor, que é muito forte, que é o ESG, né, o ESG, que é justamente o que trabalha a responsabilidade social, ambiental, dentro das instituições do segundo setor. Então, hoje é bonito você... Infelizmente, a gente ganha esse debate porque é necessário, ou a gente ganha esse debate falando para a empresa que é bonito. Que é bonito. Que é bonito fazer isso. Ganha ponto. Né? Então, nós temos instituições de bancos, por exemplo, que tem vou falar Banco X aqui, espero que não tenha Banco X, mas, sei lá, Banco X. Aí tem o Banco X Social. Esse Banco X Social, ele divulga edital, falando assim, ó, tem 500 mil reais, 1 milhão de reais, para as instituições trazerem projetos para mim, e o projeto que eu achar mais bacana, nós vamos financiar. E nós estamos falando de captação e direito, nós estamos falando de ESG no âmbito social, e nós estamos falando de contrato, nós estamos falando de financiamento, nós estamos falando de sociedade civil, nós estamos falando de organização religiosa, a gente está falando de tudo ao mesmo tempo. Então, assim, esse é o terceiro setor. E é para isso que a gente caminha. A gente caminha para uma sociedade cada vez mais ativa, mas ela não tem que ser só ativa, ela tem que ser ativa e organizada, porque tudo que é feito de forma organizada é mais sólido. Né? A gente tem comprovação de como fez, tem prestação de contas, que esse também é um diferencial da nossa equipe. Vamos trazer para cá. Então, nós fazemos esse suporte de prestação de contas também. Né? De preferência, a gente prefere começar, né? Porque às vezes a gente tem que pegar o trabalho andando para consertar uma coisa. Justificar coisas injustificáveis. Muitas vezes, ô Rafa, como eu tô te dizendo, nós temos tantas instituições que não têm a assessoria jurídica que deveria ter, que muitas vezes ela não guarda um comprovante, ela não guarda um negócio, porque ela acha que não é importante. Assim, não, mas todo mundo sabe que eu peguei esse dinheiro e eu gastei lá com o médico. Como é que eu ofereci um serviço de saúde que eu não paguei um médico? Tem que ter pata. Não, mas espera. Nem tudo é que é subentendido. Você tem que guardar o recibo, tem que guardar não sei o quê. Tem que provar que foi assim. Então, a depender do projeto que a pessoa escreveu, das regras do edital, e aí eu tô falando de edital tanto do Banco X, como o edital do município Y, o edital de lei de incentivo, não importa, ele tem as regras que você tem que prestar aquelas contas, né? Você recebeu dinheiro para aquele projeto, então a gente tem que fazer esse acompanhamento, e é nisso que nós trabalhamos forte, no auxílio, acompanhamento de prestação de contas, na estrutura organizacional da instituição, revisão de estatutos, se a instituição quer pleitear algum título, se a instituição... eu quero um SEBAS, né? SEBAS difícil, né? Um benefício difícil, né? Uma certificação muito difícil de ser alcançada, justamente porque ela envolve muitos detalhes ali dentro da instituição, porque imagina só, você deixar de pagar a cota patronal de toda a sua folha de salário. Então você precisa ter um trabalho muito certo, muito correto e muito bem comprovado, porque, como eu disse, às vezes a instituição tem o trabalho, executa o trabalho e não consegue provar documentalmente aquilo. Então esse é o nosso
a nossa linha de frente de atuação, que nós vamos chegar com... Já chegamos, né? Já chegamos com tudo aqui no escritório. Vamos fazer essa parceria, essa divisão de trabalhos. Eu acho que é o que mais nos enriquece, né? É eu aprender com você as coisas que você faz, você aprender comigo as coisas que eu faço, e a gente poder oferecer o melhor para os nossos clientes, que é um nível de excelência, né, de quem estuda para isso o tempo todo, que não para de estudar esse trem, de quem vive no olho do furacão ali, nas comissões e nos debates internacionais, inclusive, né, nas feiras filantrópicas, nos seminários. Inclusive, se você me permite, eu preciso aproveitar o espaço para dizer que nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2026, agora, nós teremos o Law Summit, que é o congresso, né, um congresso feito aí pela Comissão de Direito do Terceiro Setor. As inscrições já estão abertas, coloca-se no Google Law Summit ou a BSP, e eu não sei se a programação já está disponível, mas ali a gente fala de tudo, de cartório, de SEBAS, de captação, discussão de nível nacional, vem gente do Brasil inteiro para discutir isso aqui em São Paulo, e é assim que a gente trabalha, dentro das coisas, metendo a mão e fazendo, aprendendo, refazendo, ensinando, né? Ensinando seja na universidade, seja no tribunal, de falar, excelência, não é bem isso, veja bem. E nós fazemos isso com muito orgulho e com muita disposição, e eu tenho certeza que já deu bom aqui pra gente. Ah, com certeza. Bom, gente, é isso. É Maria Luísa aí, a nossa nova sócia, que a gente, né, acho que, de novo, reforçando aí o nosso compromisso com a qualidade da prestação dos nossos serviços, que a gente quer entregar efetivamente pros nossos clientes. Então, Malu, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Você, de novo, coloca o nosso escritório aí num outro patamar, enriquece muito, tem muito a ver com a nossa cultura, com o que a gente busca entregar aí para os nossos clientes. Vai ser figura carimbada aqui com a gente nos próximos episódios também. De novo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo também, ao time do escritório que eu já conheci, que a gente já foi apresentado. Eu conto muito com vocês, conto muito com você, Rafa. Vamos para cima, trabalhando muito, estudando muito, porque a gente só sabe trabalhar entregando o melhor, senão a gente não dorme de noite. Esse é o nosso compromisso. Obrigada, Rafa. É isso. Então, pessoal, muito obrigado aí por estarem com a gente nesse episódio que, pra mim, particularmente, é muito especial. Essa mudança de direção e de patamar do escritório. E conto com vocês aí nos próximos episódios.